Olá a todos, bem-vindos ao Resenhas IDEMP, aquele momento onde nós do IDEMP conversamos com os nossos professores sobre os assuntos mais importantes na gestão do dia a dia das empresas. E hoje tenho a honra de receber o professor Carlos Alexandre Sá, professor nosso do IDEMP há muitos anos e que é um dos maiores especialistas em gestão financeira. Ele tem uma vida acadêmica enorme, além de uma vida prática. Professor Carlos Alexandre, prazer enorme, uma grande honra estarmos juntos aqui conversando. Prazer. Eu vou começar a nossa conversa falando de qual é a importância para as empresas, independente do seu tamanho, de terem um planejamento financeiro. Bom, a importância é simples. De todas as contas do ativo da empresa, de todas as contas do ativo da empresa, a mais importante é o caixa. Antigamente era chamado disponível, hoje chama-se caixa equivalente de caixa. É uma conta onde estão registrados os recursos dos quais a empresa pode dispor a qualquer momento para pagar as suas obrigações. Daí que ela se chamava disponível. Tá? E por que é que essa conta é a mais importante conta do ativo? Olha, essa conta é uma conta tão importante que tem um departamento da empresa só para tomar conta dela. Essa conta é uma conta tão importante que tem um relatório de apresentação obrigatória só para acompanhar o saldo dessa conta, que é o caixa. E por que o caixa é importante? Porque o que quebra uma empresa não é o seu prejuízo. O que quebra uma empresa é falta de dinheiro para pagar as suas contas. Entende? Então, alguém pode se espantar e dizer, puxa, você está querendo dizer que uma empresa pode dar lucro e quebrar? Claro, uma empresa pode dar lucro. E, aliás, acontece muito. A empresa dá lucro e quebra. Por quê? Porque nem sempre o lucro vira caixa. Tá? Então, um exemplo muito simples é o seguinte. O que é lucro? Numa linguagem bem leiga, né? Lucro é Receita receita menos menos despesa. despesa. Né? Então, você vendeu por 80, você vendeu por 100. O que você comprou por 80, você teve um lucro de 20. E se o cliente não pagar? O lucro não virou caixa. Então, o lucro ele pode ficar escondido, retido em outras contas do ativo. Daí a importância do planejamento financeiro. No fundo, o que é o planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele é uma estratégia montada pela tesouraria para assegurar que não vão faltar recursos para a empresa liquidar os seus compromissos. Deixa eu fazer uma pergunta, então. As empresas, né, na maioria delas, tirando bancos, que são intermediários financeiros, indústrias, distribuição, varejo, serviços, o core delas, a essência delas é comprar e vender produto, entregar serviço. Então, o serviço ele tem no seu estoque mão de obra, no varejo, na distribuição, na indústria, tem no seu estoque matéria-prima ou produtos acabados. E, muitas vezes, a tesouraria ela é olhada, então, sob o ponto de vista acessório, e ela não participa da maneira tão ativa das decisões de marketing e vendas como deveriam. Como que você enxerga isso? Como que, na sua experiência, né, a tesouraria poderia estar mais conectada aos desafios das organizações? Essa estratégia montada pela tesouraria para assegurar que não vão faltar recursos para a empresa liquidar os seus compromissos, e que nós chamamos, essa estratégia que nós chamamos de planejamento financeiro, ela se apoia num tripé, tá certo? A primeira perna do tripé é o fluxo de caixa projetado. Entende? Então, a função do fluxo de caixa projetado é exclusivamente responder a 3 perguntas. Vai faltar ou vai sobrar dinheiro? Quanto vai faltar e quanto vai sobrar de dinheiro? E por quanto tempo? Tá?
Muita gente vê o fluxo de caixa como um instrumento de controle de custos. O fluxo de caixa ele tem essa função exclusiva, dizer quando vai faltar, quando vai sobrar dinheiro, por quanto tempo. Tá? A segunda perna do tripé é justamente a gestão da tesouraria. Tá certo? É a segunda perna do tripé. Então, o que eu vou fazer quando falta e quando sobra dinheiro? Agora, existe uma terceira perna do tripé que nem sempre é percebida pelas empresas, e é uma coisa que eu faço questão de sublinhar, de reforçar no meu curso, que é o seguinte: na vida não existe a certeza. Na vida nós lidamos com a incerteza. Então, nós temos que montar uma estratégia para lidar com a incerteza. Né? A incerteza, no caso do fluxo de caixa, pode ser ou uma incerteza com relação à entrada ou uma incerteza com relação à saída. Você imagina, por exemplo, a corretora de imóveis, que só recebe a comissão quando a escritura do imóvel é assinada. Quais os imóveis que ela vai vender o mês que vem? Serão imóveis grandes, pequenos? Que dia ocorrerá essa venda? Ela não sabe. Né? E se a documentação do imóvel não estiver regularizada? Não depende dela, depende do dono regularizar. Então, quando é que vai ser assinada a escritura? Ela não sabe. Então, para essa empresa, a entrada é absolutamente incerta. Né? Existem empresas onde a saída é muito incerta. Outro dia, eu tive aqui no IDEMP, um aluno que trabalhava numa funerária e eles tinham na funerária um seguro funerário. Então, você imagina um sujeito chega lá na empresa deles e diz: olha, minha mãe morreu, o enterro vai ser às 2 horas e eu preciso de dinheiro. Esse camarada, não, eu vou estudar, vou regular o teu seguro daqui a um mês. Daqui a um mês não, tem que ser hoje. Então, esse cara, a saída para ele é extremamente incerta. Então, quanto maior é a incerteza, maior tem que ser a margem de segurança com a qual trabalha a empresa. E, no caso da tesouraria, quem oferece essa margem de segurança é o saldo mínimo de caixa. Então, a gestão financeira se apoia num tripé, onde a primeira perna do tripé é o fluxo de caixa projetado. A segunda perna do tripé é o saldo mínimo de caixa. E a terceira perna do tripé são as operações de tesouraria. Se faltar dinheiro, qual é a melhor operação de captação que eu tenho para satisfazer a minha necessidade? Se sobrar dinheiro, qual é a melhor estratégia de aplicação dos meus excessos de caixa? Eu, em um curso que eu também sou professor pelo IDEMP há pouco tempo com gestores, quando eu perguntei para gestores comerciais quantos sabiam a margem dos produtos que vendiam, e eles todos não eram C-levels, mas eram gerentes, todos levantaram a mão, o caso Alexandre, dizendo que sabiam a margem dos produtos que eles vendiam. Mas aí eu perguntei: quantos de vocês sabem hoje quanto custa o dinheiro para a sua empresa? Quantos de vocês hoje sabem se o fluxo de caixa da sua empresa, nos próximos 30 dias, ele vai ser positivo ou negativo? Quantos de vocês hoje poderiam utilizar os seus estoques e negociações com seus clientes como forma de, por exemplo, oferecer um desconto pequeno e receber dinheiro antecipado como forma de minimizar o impacto da antecipação de recebíveis da tesouraria? E eram 16 alunos e um levantou a mão. Os outros 15, que trabalham em organizações bastante grandes, nenhum deles, gerentes comerciais, gestores de conta-chave, tem acesso ou tem ideia de quanto custa o dinheiro das suas organizações. E eu falei: vocês estão perdendo oportunidades. Porque enquanto você perde enquanto gestor comercial. Então, um dos pontos que a gente aborda também é essa importância da gestão financeira e da tesouraria e a gestão do fluxo de caixa, né? Uma visão de capital de giro,
também ser ampliada, né? E tanto o gestor moderno financeiro, né, você fala sobre isso, tem que ter uma visão mais holística, mais integrada sobre o que ele faz na empresa e vice-versa. Como que você enxerga isso hoje? Você continua enxergando o financeiro como uma área hermética ou você percebe uma mudança no comportamento do gestor financeiro? Eu acho que não é devidamente valorizado, tá? Eu acho que o grande problema da gestão financeira é a incerteza, é o grau de incerteza. Principalmente no Brasil, entende? A incerteza é muito grande, tá certo? Eu acho que todo gestor, fosse ele público ou fosse ele particular, ele devia ter uma plaqueta na sua mesa dizendo o seguinte: não há bem que dure para sempre, nem mal que nunca se acabe. É o que você mais vê, o cara está lá meio apertado de caixa, não sei o que e tal, de repente, poxa, houve um vento de popa, tá? Aumentou a venda, ele gasta, rapaz, como se aquilo fosse durar para sempre. O Mário Henrique, o pai dele foi sócio do Mário Henrique, ele trabalhou com o Mário Henrique, ele dizia que o Mário Henrique tinha uma frase que realmente Mário Henrique encerra, Simonsen, famoso, Simonsen, né? O uma famoso durante sabedoria muitos anos. extraordinária. Mário Henrique dizia: o bom projeto deve assegurar a sobrevivência da empresa no pior cenário. Entende? E essa verdade, ela é válida hoje. Quer dizer, nós, quando formos fazer o nosso planejamento financeiro, temos que verificar se, se a empresa ela sobrevive ao pior cenário. Veja bem que o pior cenário não é o cenário catastrófico, né? O cenário catastrófico, o tsunami, ninguém aguenta. Todo mundo capota no tsunami. Tá? Então, a crise do petróleo de 73, aquilo foi um tsunami, aquilo se espera. Mas o pior cenário... E para diversos setores, a própria crise atual do problema do Covid foram, né, turismo, Exatamente. eventos, né, foi Exatamente. caótico. Ninguém está preparado. Não tinha para onde ir, ninguém estava preparado. Né? Você deu um exemplo maravilhoso, porque, inclusive, é muito atual, né? Tem 2 anos atrás. Então, ninguém está preparado. Então, o pior cenário é um cenário em que a gente, usando de discrição, né? Discricionário, você acha muito improvável que as coisas aconteçam. Agora, tsunami acontece, né? A Covid foi um tsunami. Como é que você constata o grau de fragilidade do capital de giro de uma empresa? Certo? Então, quanto maior for a dependência da empresa de empréstimos de curto prazo para liquidar os seus compromissos, mais fragilizado está o seu capital de giro. Então, isso é uma coisa que eu chamo a atenção, quer dizer, como é que existem várias maneiras de você avaliar o grau de fragilização ou de consolidação, né, do capital de giro da empresa, mas uma maneira simples é você verificar quanto do seu capital de giro aqui eu estou falando é o ativo circulante da empresa, é aquele ativo que gira com a operação da empresa. Quanto do capital de giro da empresa está sendo financiado por empréstimos de curto prazo? Então, você vê. E um detalhe curioso e importante, quando você for fazer isso na sua empresa, quer dizer, você tem acesso aos números, na hora que você for verificar o seu grau de dependência de empréstimo de curto prazo, tem que considerar os pagamentos em atraso como empréstimo. Está atrasado com o imposto? Isso é empréstimo que você está tomando emprestado. Está atrasado com o fornecedor? Isso é empréstimo que você está fazendo. Então, quanto maior o grau de dependência da empresa de empréstimos de curto prazo, mais fragilizado está o seu capital de giro. Fantástico. É que eu sublinho muito nos meus cursos a necessidade de... Olha, esta foi a principal lição que eu aprendi em toda a minha vida profissional. A necessidade de se consolidar a empresa. Se consolidar a empresa é o seguinte, é preparar a empresa para enfrentar um período adverso sem quebrar. Professor Carlos Alexandre, super obrigado pela nossa conversa. Foi realmente muito esclarecedora, foi sensacional. Acredito que todos que estão nos assistindo entenderam a importância do planejamento financeiro, da gestão do caixa,
de entender toda a questão da organização da empresa. E nós temos, né, uma quantidade bastante grande de cursos, muitos deles ministrados por você, né, para poder o nosso aluno entrar e ter uma visão muito clara da importância da gestão financeira no seu dia a dia. Roberto, um abraço muito grande. Saudade Um sua. abraço enorme para você.